eu definitivamente não posso ficar tanto tempo sem ver um filme do Park Chan-wook. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre A Única Saída, novo filme dirigido pelo coreano Park Chan-wook. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. No que diz respeito ao cinema sul-coreano contemporâneo, naturalmente o Parasita do Bong Joon-ho teve um crescimento gigantesco depois da vitória no Oscar dele, foi o primeiro filme internacional a ganhar o Oscar de melhor filme, o que é histórico, e muitas pessoas ficaram interessadas no cinema do Bong Joon-ho. Eu mesmo, né, não tinha um grande conhecimento da carreira dele, mas o meu cara do cinema coreano por muito tempo foi o Park Chan-wook, acho que foi meu primeiro contato com o cinema daquele país, depois, claro, do Old Boy, que foi uma porta de entrada para muitas pessoas, é uma adaptação de mangá violentíssima, brutal, mas muito bem feita. Faz parte da chamada trilogia da vingança, que tem ainda o Mr. Vingança e o Lady Vingança, além de outros filmes muito legais, como o Sede de Sangue, que é um filme de vampiro, o filme americano dele, que é Os Segredos de Sangue, Stoker, que eu considero bem subestimado. Outros dois filmes que ele tentou, deixa eu fazer uma jogada de Oscar, assim, foi um prestígio maior dele, o A Criada, de 2016, e o Decisão de Partir, de uns anos atrás. São dois filmes que eu confesso que eu acabei não assistindo, eu fiquei um pouco afastado do cinema do Park Chan-wook, mas dessa vez eu não deixaria passar esse A Única Saída, No Other Choice em inglês, que é um projeto de paixão do Park Chan-wook. Ele já tá pensando nessa história desde a década de 90, quando ele leu o livro The X, do Donald Westlake, que acabaria sendo adaptado num filme francês do Costa Gravas nos anos 2000. O Park Chan-wook diz que a intenção dele não é refazer um remake daquele filme, mas sim a sua própria visão daquele livro que ele considerava que poderia ser a sua obra-prima nos cinemas. O Park Chan-wook adiou bastante esse projeto, ele quase fez em 2013, mas ele preferiu valorizar Os Segredos de Sangue, mas agora, né, finalmente em 2024, depois do sucesso do Decisão de Partir, que quase foi indicado ao Oscar de filme internacional, eu sinto que a academia tem alguma coisa contra o Park Chan-wook, não consigo entender porquê, ele finalmente tirou esse projeto do papel com um time de roteiristas, um orçamento bem robusto e uma série de gravações que duraram 5 meses lá na Coreia do Sul, de agosto de 2024 até janeiro de 2025. O filme foi exibido no Festival de Berlim, é o representante da Coreia do Sul para o Oscar desse ano, e eu imagino que deva ser um dos filmes que vai entrar, que vai conseguir uma indicação. Já tô fechando essa lista aí de possíveis filmes. E olha, eu assisti o filme ontem, né, no final de semana, eu absolutamente adorei tudo que esse filme tá dizendo, a forma como ele é contado e como, apesar de ser baseado num livro lá dos anos 90, serve como um irmão, talvez mais malvado e ácido, do próprio Parasita do Bong Joon-ho. A história do filme acompanha Yo Man-sung, vivido por Lee Byung-hun, que após ser demitido da empresa de papel onde trabalhou por 25 anos, arma um plano para se reestabelecer, onde sua estratégia é literalmente eliminar sua competição no setor. Essa é a premissa do livro e também do filme do Costa Gravas, mas quando o Park Chan-wook desenvolve essa história, parecia algo saído realmente da cabeça dele. E a gente vê muito no cinema sul-coreano, nas séries também, como eles são muito críticos ao sistema de trabalho muito rígido e exigente daquele país. O próprio Parasita é uma grande sátira ao sistema capitalista, às hipocrisias e sacrifícios que basicamente uma pessoa faz para conseguir colocar comida na mesa, e A Única Saída leva isso a um extremo bem radical, porque a gente acompanha a vida desse personagem, que é literalmente idílica, a forma como ele começa num jardim colorido, com as folhas de outono caindo, com as crianças, os 2 cachorros, a linda esposa, é um conto de fadas que se desfaz de uma cena para outra. E aí, quando o Yo Man-soo tá buscando novas oportunidades, literalmente implorando, ele tem essa ideia perturbada de ele começa uma empresa falsa chamada Red Pepper Paper e começa a recrutar
pessoas, porque ele não foi o único demitido, a gente tem essa conscientização de que está acontecendo muitos cortes, muitas demissões, que a ascensão na inteligência artificial, da automatização e da mecanização estão fazendo com que o trabalho braçal seja irrelevante nesse setor. Então, o Lee Man-sung, ele abre essa empresa, recebe os currículos, escolhe os melhores e transforma os melhores em alvos, porque ele pensa, se eu eliminar os melhores do mercado, inevitavelmente a vaga vai ser minha. Parece uma história de psicopata, mas o que torna o filme tão interessante é que o Lee Man-sung é um cara normal, né? Em todas as ocasiões em que depois de um longo período de stalking, de perseguir, de realmente apontar uma arma para alguém, ele não é um cara frio, ele não tem a coragem de imediato de realizar um assassinato, um homicídio, por exemplo, que acaba levando a única saída para um lado de comédia dark, que é muito eficiente, tem cenas nesse filme aqui inacreditáveis, impagáveis, onde a situação vai escalonando para um cenário desesperador, mas onde você também tá rindo de muito nervoso, porque é um personagem muito humano, que você consegue se identificar, mas que foi levado a um limite. E você sente muita pena também desses outros candidatos que ele considera ameaças, porque eles também foram demitidos, né? Eram executivos e CEOs que agora vendem sapatos numa loja de bairro, por exemplo. Então existe uma crueldade muito grande e você sente, né, que são personagens que estão à deriva nesse mundo que é muito selvagem e perigoso. Então eu acho que o Park Chan-wook e os roteiristas fazem isso de uma maneira muito eficiente, os diálogos são muito bons, a performance central do Lee Byung-hun, que pelo que eu vi é muito famoso também no Squid Game da Netflix, fez alguns filmes do G.I. Joe também, ele é ótimo, né? Ele consegue trazer um sorriso amarelo o tempo inteiro, né? Essa incongruência dele querer ser o melhor, mas também de ser muito inseguro, de ter uma vulnerabilidade muito presente. Eu adoro o fato de que o personagem dele tá constantemente com uma dor de dente, o filme inteiro. E ele meio que caminha até o momento em que ele vai arrancar aquele dente, e é super importante, né? É super definitivo para a história, para a evolução dela. Gosto da relação que ele tem com a personagem da Son Ye-jin, que é a esposa dele, a Lee Mi-ri. Ela é uma personagem que de início parece muito a esposa, coadjuvante, subjugada, mas à medida que a história vai ficando mais perigosa, mais intensa, ela vai tendo um papel muito mais expressivo, né? Tem um momento em específico onde ela precisa conversar com um determinado personagem e a ação dela de tirar o sutiã antes dessa conversa mostra muito sobre como essa personagem é muito mais do que a gente esperava. Então, ele é surpreendente nesse quesito de personagens, mas o que mais me encanta é o próprio Park Chan-wook como diretor, porque esse homem, ele sabe muito bem como enquadrar, como criar composições que dizem muito sobre a história e os personagens, principalmente quando é um cara conversando com outro cara numa sala, né? E a forma como ele resolve colocar a lente próxima de um objeto, de um olhar, de um pequeno momento, é essencial. É dinâmico, diz muita coisa sobre aqueles personagens, e eu tenho que destacar, porque eu acho que esse é o melhor trabalho desse setor que eu vi em qualquer filme de 2025, eu queria ter visto ano passado, porque ele com certeza ganharia essa categoria. A montagem desse filme é uma obra de arte. O que os montadores aqui, o Kim Sang-burn e o Kim Ho-bin, conseguem fazer com as transições e fusões de cena é de outro nível, sério. Porque às vezes a gente tem um personagem conversando com outro por telefone, ele resolve colocar o personagem no quadro, né? Quase como se eles estivessem no mesmo local, mas é através da montagem. Ou, por exemplo, você tem uma transição que pega um plano zenital de cima da casa do protagonista, e aí ele começa uma transição para uma fogueira onde só a casa tá pegando fogo, né? O que já conta muito sobre a história, sobre o contexto do que tá acontecendo. Tem vários momentos assim ao longo de A Única Saída e eu fiquei assim impactado. Até sendo um editor de formação também, o trabalho que essa dupla fez aqui deveria ser indicado ao Oscar, deveria vencer também. Eu confesso que eu achei o ritmo um pouquinho desengonçado no começo, eu acho que demora um pouco até ele engatar de fato pra mim, até a história de fato começar a ficar mais interessante, mas quando ela vai, aí A Única Saída vira um filme muito interessante, muito envolvente, imprevisível também e cheio de muita ironia e humor negro que só o Park Chan-wook consegue fazer. De todos os filmes aí da lista de internacional desse ano, esse é um dos melhores com toda certeza. Pra A Única Saída, eu dou uma nota 8.
O filme estreia no Brasil nessa semana, mas também já tá bem disponível aí para vocês assistirem. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de A Única Saída e a opinião de vocês sobre a carreira do Park Chan-wook. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.